pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, animados? Aqui é a professora Jaqueline para mais uma aula de matemática. Mas antes, alguns recados super importantes para vocês. Se você está acessando o Class 1 ou o aplicativo e tem atividade, não dê bobeira, hein? Fazer todas as atividades, todo dia, de todas as matérias, porque isso conta nota e conta frequência. Sejam espertos. Ah, e outra coisa, se vocês verem lá o recadinho sobre o Meet, que é essas aulas com o seu professor, participe, é importante, que é o momento para você tirar suas dúvidas e ver seus colegas, de uma forma bem segura, tá bom? Ah, professora, eu não tenho acesso. Tranquilo, veja lá o dia da sua escola, vai lá, pegue suas atividades, leve para casa e depois devolva na data combinada, tá ok? Não vamos marcar bobeira, falta pouco para terminar o ano letivo, tá bom? E o que nós estudamos na aula passada? Nós começamos a estudar a regra de 3 simples, lembram? E hoje nós vamos dar continuidade resolvendo alguns probleminhas, que é montar esse quadro, essas informações, onde eu conheço 3 valores numéricos e um é o desconhecido, tá? Então vamos relembrar isso, ó. A regra de 3 simples é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas. Vocês já ouviram essa palavra, valores desconhecidos, lembra? É a nossa incógnita, é a nossa variável, aquele valor que eu não sei, que a gente usa a letra para representar. Aqui nós estamos usando o X, mas vocês podem usar qualquer letra do alfabeto. A letra, em matemática, quando nós estamos aplicando uma situação, ela está representando esse valor que eu vou descobrir, tá? A partir das informações que eu já tenho, beleza? Então, lá. E eles relacionam 2 tipos de grandeza. As grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional, beleza? Recebe esse nome, né? Eu já comentei isso, porque são conhecidos 3 valores em uma situação problema e deseja-se determinar o 4º valor, tá? Por isso que a regra de 3. Bem utilizada, tá, gente? É uma das coisas da matemática assim que eu digo assim que a gente usa e usa muito em várias situações. Não só na sala de aula, como fora da sala de aula, tá? Vocês às vezes ficam perguntando, aonde eu vou usar isso? Vai usar sim. Vamos ver? Então vamos começar com uma situação bem comum. Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 kg de laranja. Então, ela pegou a laranja, pesou, colocou lá na balança, deu 2,5 kg, ela viu que o valor que ela ia pagar é R$ 3,50. Pedro quer comprar 1,8 kg de laranja. Ele viu lá na balança que... Porque se vocês já repararam, tem alguns lugares que a gente tem a balança ali, que não é a balança para pagar, que é só de conferência para você ver o peso. Então, o Pedro colocou lá na balança e viu que deu 1,8. E agora? Quanto Pedro pagará? Sabendo que o valor do quilo é o mesmo, então o valor é proporcional à massa, né? A quantidade de laranjas que eu compro. Montem um quadro com a grandeza, valor e quilogramas de laranja. E descobrir o que vai ser o meu X? O valor do Pedro. E daí você vai multiplicar cruzado, que é a propriedade fundamental das proporções. Tudo bem? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem, montar esse quadro e calcularem quanto que o Pedro vai gastar. Porque eu não sei o preço do quilo, porque se eu soubesse, seria mais fácil. Então, vou dar um tempo para vocês e já volto com a resposta.
aí, conseguiram resolver? Gente, o mais, vamos dizer assim, importante, vamos dizer assim, é tirar as informações do problema, montar o quadro. Eu já dei a dica. Esse quadro nada mais é que uma tabelinha. Então, vamos lá? Então, aqui, ó. Então, como é que vai ficar? A quantidade de laranja em quilogramas. Então, 2,5 kg foi a da Camila. Ela pagou 3,50. O Pedro é 1,8 quilos, né? 1 quilo e 800 gramas. Foi isso que ele viu lá na balança. E ali está meu X, tá? Ah, professora, eu coloquei um pouquinho fora de ordem. Desde que você coloque quilograma embaixo de quilograma e dinheiro, né, reais embaixo de reais, não tem problema a ordem que você monta. Lembra que a gente viu isso em aulas anteriores? A proporção pode ser montada de várias formas, desde que você tenha a razão da mesma grandeza. Então, a primeira grandeza, se você colocar quilograma, então é quilograma em cima e quilograma embaixo. Dinheiro e dinheiro. Tá? A ordem dos números não importa muito, tá bom? Então, vou montar a proporção, são diretamente proporcionais, então é quase uma cópia da tabela. Então, 2,5 é o preço, desculpa, é a massa que a Camila comprou de laranja, 1,8 kg. Assim como 3,50 ou 3,5, eu tirei o zero, né? No cálculo aqui não há necessidade, mas se você colocou, beleza. E o X é o preço que o Pedro vai pagar. Aí, propriedade fundamental, então eu vou fazer 2,5 vezes X, 3,5 vezes 1,8. Vou multiplicar. Multiplicando número por letra, fica o número e a letra. A gente já viu isso. 3,5 vezes 1,8 dá 6,30. Tá? Então, deu 6,3. Dividindo por 2,5, eu fiz a conta aqui para vocês, eu continuei a conta. Como os dois têm a mesma vírgula, estão equilibrados, então unidade e décimo. Então, deu 2 inteiros, sobra 13. Vou continuar a conta, ó, eu coloquei a casa do décimo, então vírgula. Então, agora estou indo para o décimo. Então, 13 inteiros virou 130 décimos, que dá para dividir por 25. Deu 5, sobra 5. Continuei agora na casa do centésimo. 5 décimos vira 50 centésimos. Dividido por 25 dá 2. Então, deu R$ 2,52. Então, esse é o valor que o Pedro vai pagar por 1 kg e 800 gramas de laranja, beleza? Dá para fazer de outra forma? Dá, mas eu gostaria que vocês fossem fazendo a regra de 3 para ir fixando essa maneira um pouco diferente de resolver, beleza? Então, agora vamos para o exercício 2. Para construir um muro de 16 metros, Antônio utilizou 2.240 tijolos. Né? Você compra o tijolo por milheiro, ele contou lá, né, deu essa quantidade. Caso o muro tivesse 27 metros, então veja bem, um lado o muro tem 16 metros, ele está cercando um terreno. No outro lado, vamos dizer assim, ele tem 27 metros. Ele vai precisar de tijolo para construir essa parte do muro, mais tijolos. Então, vamos imaginar isso num quadro. Então, eu vou colocar a quantidade de tijolos e o tamanho do muro. E o que eu quero descobrir? Quem é meu X? É a quantidade de tijolos. Eu sei que eu vou precisar de mais tijolos. Será que é isso mesmo? É mais tijolos? Importante essa análise também. Vou precisar de mais tijolo? E daí eu vou descobrir quanto a mais. É essa a minha pergunta. Beleza? Então, eu vou dar um tempo para vocês resolverem e a gente já volta.
conseguiram resolver? Então, o primeiro passo era montar as informações do problema. Então, vocês já viram, se vocês fizeram certo, que o resultado deu uma quantidade maior de tijolos. Por quê? Porque ele fez 16 metros. Se ele vai construir 27 metros e vai manter a mesma altura, né? Ele vai precisar de uma quantidade maior de tijolo, porque senão ele não vai construir o muro. Então, aí uma dica importante, quando você termina a situação problema, você tem que analisar esse resultado, se ele é coerente com a situação problema. Então, a resposta tem que dar uma quantidade maior de tijolos, porque elas são diretamente proporcionais. Maior a metragem do muro, maior a quantidade de tijolos que eu preciso, além dos outros materiais para construir o meu muro, beleza? Então lá, ó. Então montando o quadro, eu coloquei nessa ordem aqui, ó. Eu fui lendo o exercício. Para construir um muro de 16 metros. Então, muro, comprimento, 16. Coloquei, tá? Eu não coloquei o M aqui, eu tô colocando aqui em cima. Porque a gente, só para não confundir ali M com X, tá? Por isso, mas se você colocou aqui, não tem problema. A quantidade de tijolos, o Antônio utilizou 2.240 tijolos para isso aqui. Caso o muro tivesse 27 metros, então, ó, comprimento e baixo comprimento. X, essa é a quantidade. Usando a relação fundamental, né, a seguinte proporção, exatamente como está na tabela, eu vou multiplicar cruzado. Lembra da relação fundamental? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, é um produto. Fazendo esse produto, eu caio lá, 16 vezes x, 2.240 vezes 27. Eu obtenho aquele valor. Então, 16x é igual a 60.480. E eu vou dividir por 16. Professora, mas por que você está dividindo por 16? Lembra do princípio aditivo da equação? O 16 está multiplicando, o contrário vai ser dividir. Eu divido ambos os membros por 16. Por que eu não estou escrevendo 16x sobre 16 aqui? Porque eu sei que isso vai dar 1x. Então, eu não estou fazendo mais o registro do 16x sobre 16. Mas ele está aqui sim. Mantém o princípio de equivalência. Fazendo essa conta, né, eu dividi 60 por 16, dá 3 vezes, dá 48. Aqui eu abaixei o 4, então estou trabalhando com 124, deu 7 vezes. E fui fazendo a conta, até chegar no zero. Como é zero não vou dividir por 16, na realidade ele vai aumentar a casa aqui deu 3.780 tijolos. Então, eu tenho uma quantidade maior de tijolos, beleza? Então, se você fez certinho, você chegou a um valor maior que o original, que era 2.200 e poucos tijolos, beleza? Vamos fazer o nosso último exercício? É um quiz. 1 quilograma de tomate custa R$ 3,90. Meio quilo de tomate custa R$ 7,80, R$ 1,95 ou R$ 1,45? Meio quilo. Dá para fazer por regra de 3 simples, dá para fazer mentalmente, dá para fazer de várias formas. Eu quero que vocês achem a sua maneira de resolver e marquem para mim qual é a resposta correta. Quanto que é meio quilo de tomate? Exatamente meio quilo. Tudo bem? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e a gente já volta.
aí, conseguiram resolver? Tem várias formas de resolver, eu não sei qual você utilizou. Eu vou explicar de duas maneiras diferentes. Pode ser que você tenha pensado até de uma outra forma e chegou no mesmo resultado. Vem comigo? Então, aqui, ó. 1 quilograma de tomate custa R$ 3,90. Então, é o preço do quilo, né? Como a gente fala. Então, o tomate está custando R$ 3,90. Exatamente meio quilo. Quer dizer, exatamente a metade de R$ 3,90. É isso que eu quero saber, porque 500 gramas é meio quilograma. Tá bom? Lembra da relação? 1 quilograma, 1.000 gramas. Meio quilograma, 500 quilogramas. Então, eu tenho uma proporção aí. Então, aqui, ó. Uma maneira que eu fiz foi dividindo por 2. Então, veja bem aqui, ó. Eu não igualei as casas. Tá vendo aqui, ó? Eu não coloquei vírgula 00. Eu fiz um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a fazer conta com vírgula. Lembra da balancinha que a professora fala? Tem 2 casas decimais aqui, eu coloco 2 casas decimais. Por que eu dividi por 2? Porque eu estou trabalhando com dinheiro, então eu separei o inteiro da parte decimal. Eu peguei 3 inteiros, R$3. Divide por 2, dá R$1, sobra R$1. Eu abaixei o 9. Só que quando eu abaixei o 9, eu estou abaixando já os 90 centavos, então já é a casa decimal. Aí, em vez de colocar lá no divisor, eu coloquei aqui no quociente a vírgula. Tá vendo? Uma maneira um pouco diferente de fazer conta. Né? Então, ó, 19, o que é 119? É R$1 e o 9 lá da parte do décimo. Então, se 19 décimos de real, dá 9 décimos de real, tá bom? Dá 9, 19 no tabuado 2 dá 9, deu 18, sobrou 1. Vou continuar os centavos, então aqui é 10 centésimo, ou 10 centavos. Daí dividido por 2, 5 centavos para cada um, tá? E daí sobrou nada. Então, veja que eu fiz um pouquinho diferente daquela forma que vocês estão acostumados a fazer divisão. Lembra que a professora falou que dá para fazer de várias maneiras? Então, eu dividi por 2, eu não fiz 2,00, que era uma maneira que vocês normalmente fazem. Então, isso é uma forma que dá para fazer, mas você tem que estar muito claro na tua cabeça o que é a parte inteira do que é a parte não inteira, que é o meu décimo e o centésimo, que em dinheiro nós chamamos de centavos. Então, deu 1,95. Essa é a resposta. Você pode utilizar também a regra de 3 simples. Então, você monta lá o quadro. 1 quilo, 3,90. Meio quilo, X. E multiplica cruzado. Vocês vão chegar nessa mesma conta. Fica lá, 3,90 dividido por 2. Tá? Então, ou você poderia pensar assim, metade de 3, 1,50. Metade de 90 centavos, 45 centavos. 1,50 mais 45 centavos, R$1,95. Então, veja quantas maneiras diferentes nós temos para chegar na resposta. E isso é bacana, que cada um de vocês vai fazendo a tua maneira, né? Pensando metade do R$3, metade do 90 centavos e somar isso. Ou dividindo por 2 daquela forma que eu fiz, ou por regra de 3. Então, o importante é você criar ferramentas que você vai dividir. Ah, professora, eu usei a calculadora. Tudo bem, mas você tem que fazer a operação correta. A calculadora tua não sabe, então tem que dividir por 2, porque é metade, meio quilograma, beleza? Então, hoje nós continuamos estudando regra de 3 simples e na próxima aula nós vamos dar continuidade. Nós vamos fazer uma regra de 3 simples com outros tipos de grandeza, que a gente só trabalhou até agora com a diretamente proporcional. Tranquilo? Então, gente, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Até mais!